A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. É motivo, amados e queridos irmãos, de muita alegria de estar aqui mais uma vez para te exaltar, para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesta página e nem neste canal, que você se inscreva, para que você fique bem atualizado, para estar recebendo todos os vídeos que eu estarei postando da palavra do Senhor. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estou aqui para estar trazendo mais uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. A palavra que eu estarei trazendo para cada um de vocês se encontra em João 10. João 10, aleluia. João 10, versículo de número 40. João 10, versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que fala que depois de muitas perseguições, da qual o nosso Senhor e Salvador Jesus sofreu sobre esta terra, como nós já sabemos, desde a sua infância, Jesus foi perseguido, Jesus foi de várias formas procurado para ser morto. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que o nosso Deus, poderoso e glorioso, protegeu o nosso Senhor e Salvador Jesus, para que se cumprisse da qual falou os profetas. E nós vemos que Jesus, ele nos ensina algo grandioso através desta palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Ou seja, tem momentos na nossa vida que nós passamos por tantas perseguições, por tantos maltratos, por tantas angústias, por tantas dificuldades, que muitas das vezes deveremos voltar, não no sentido de voltar ao mundo, mas sim voltar ao começo e lembrar o que aconteceu nos primeiros momentos da nossa conversão, ou seja, nos primeiros momentos que nós começamos a buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante nós saber o que realmente aconteceu no início. Você talvez não lembre o primeiro dia em que você começou a buscar o nosso Senhor. Talvez você não lembre o momento exato da qual você levantou a mão para o céu e confessou, dizendo: Senhor, eu te aceito
como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Isto é importante, que Jesus, em meio às perseguições, em meias injúrias, em meias rejeição, Jesus, ele volta lá para o primeiro lugar aonde ele foi batizado. Ele voltou para lá e ficou lá algum tempo. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes nós queremos prosseguir, mas as dificuldades são tantas, as batalhas são tantas, que muitas das vezes é necessário nós voltar para o começo, não, como eu já falei, para o mundo onde nós estávamos, não, mas para que nós volte aquele primeiro amor, aonde tudo começou, aonde a gente ia à igreja todos os cultos, onde a gente orava na madrugada, orava à tarde, agradecia e orava, chorava, se quebrantava diante do Senhor. Mas hoje nós não temos aquele mesmo prazer, aquele mesmo amor como antes. E no meio dessas dificuldades e situações, o Senhor nos ensina que é preciso, antes que nós venhamos cair na fé ou se desgastar na fé por conta das perseguições, por conta das tribulações, é necessário que nós voltamos lá no início e comece tudo de novo. Não é errado você voltar ao início e começar e fazer tudo novamente. Porque no reino de Deus, ninguém perde. Quanto mais você queira fazer o melhor para o Senhor, mais Ele te recompensa, porque é para Ele toda honra e toda glória. Você vai ver o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, se você tem uma Bíblia, você abra comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6. O apóstolo Paulo fala para a igreja que se encontra em Gálatas. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passareis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: ei, vocês tiveram chamado para um evangelho verdadeiro. Este evangelho foi o próprio Cristo que chamou cada um de nós. E agora eu me admiro que tão depressa vocês deixaram de caminhar com Cristo, que é verdadeiro, que é o evangelho que salva, que cura e que liberta, para vocês dar ouvido a alguns irmãos que por inveja entrou no nosso meio para nos escravizar novamente, ou seja, para vigiar, para ver a nossa liberdade que nós temos em Cristo. E agora eles impõem cargos novamente para que nós voltamos a um evangelho, digamos, a umas práticas que não salva, uma prática que não liberta, uma prática que não pode fazer nada por nós. Porque, como vocês já sabem, olha para a minha história. Eu era saduceu, homem extremista,
eu era rigoroso, eu era perseguidor da Igreja de Cristo, por conta do que eu tinha aprendido. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele me mostrou que não é por meios de obra, mas sim pela palavra e pela fé no seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele constituiu sobre todos os nomes, para que nós tenhamos a salvação. E é importante nós sabermos, irmão, que muitos entraram no nosso meio para tentar nos desviar do caminho verdadeiro, para voltar às antigas práticas essas que não salva, práticas essas que não vai mudar a situação da qual nós vivíamos. Se fosse assim, não era necessário que o Cristo tivesse vindo. Mas Paulo diz mais: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querendo transtornar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas estão impondo cargos severos e pesados para que nós venhamos carregar essas cargas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele veio para nos libertar. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós devemos aprender que o próprio apóstolo Paulo diz: irmãos, preste muita atenção, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que Paulo está ensinando? Ele está dizendo: amados irmãos, o evangelho da libertação, o evangelho da salvação, é esse que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos trouxe. E assim Ele nos confiou para nós pregarmos a sua palavra. A sua palavra, ela salva. A sua palavra, ela nos exorta. A sua palavra, ela nos aperfeiçoa para que cada vez mais nós possamos estar diante do Senhor em santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia vai dizer mais, que a palavra do Senhor, escrito aos Hebreus, o escritor aos Hebreus deixa bem claro uma palavra de Deus poderosa. Glórias a Deus. Ele deixa bem claro na palavra do Senhor da seguinte forma: glórias ao Senhor, porque só Ele é digno de honra e glória. O escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro no capítulo 4, versículo de número 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, que muitas das vezes, em alguns momentos, é necessário, quando tiver alguém fazendo com que sua fé venha se abater, com que a sua fé venha cair, que você venha cada vez mais se afastar da presença do Senhor,
lembre-se que é necessário voltar para o começo. Porque no começo está a sua fé, quando você começou, que você orava, que você cantava, que você chorava, que você se quebrantava diante do Senhor e com a plena certeza que só o Senhor é o único Deus verdadeiro. E Jesus nos ensina mais dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, é muito importante nós sabermos que há muitas pessoas que ainda se encontram no mundo que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor conta comigo e conta com você para que nós possamos evangelizar a palavra do Senhor, para que essas pessoas venham e reconheçam que só o Senhor é o único verdadeiro. O Senhor Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. E interessante que nós vamos aprender algo quando Jesus volta lá onde tudo começou. A Bíblia vai nos dizer no 41 da seguinte forma: que as pessoas dão testemunho de Jesus, dizendo assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto João disse deste é verdade. E muitos ali creram nele. Olha, algo interessante. Vamos aprender um pouco o que aconteceu. O que João ensinava para as pessoas? O que João falava a respeito do Messias que havia de vir? Vamos entender um pouco. Capítulo 1 de João, versículo de número 26 a seguir, vamos ver um pouco do testemunho de João ensinando a respeito do Cristo que havia de vir. E Jesus, ele nos mostra que é necessário nós voltar lá no começo para nós recuperarmos aquilo que de antes já foi nos anunciado, para que nós reconheçamos que no começo o que Jesus falava através da sua palavra conosco e a fé que nós tínhamos. E agora nós devemos, em meio às tribulações e perseguições, voltar àquele primeiro amor, para que nós se fortaleça cada vez mais na nossa caminhada. Porque o mesmo Jesus que nos chamou, ele continua sendo o mesmo. E há momentos que é necessário nós parar um pouco e lembrar tudo como começou, para que nós venhamos cada vez mais se fortalecer no caminho do Senhor. E é interessante que João Batista começa a falar para aquele povo dizendo assim, capítulo 1 de João, versículo 26 a seguir, diz assim: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós
está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem depois de mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que veres descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Jesus, ele teve seus momentos de angústia, de tristeza, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme, sabendo qual era a sua missão, o que ele deveria fazer. Quando ele se sentiu pressionado, perseguido, depois de começar o seu ministério, ele volta lá no começo. Ele volta lá no começo e começa novamente a ensinar e mostrar para aquelas pessoas e fazer lembrar aquelas pessoas de tudo do qual João tinha dado testemunho a seu respeito. E Jesus ali, as pessoas do seu lado diz, e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. O interessante é que quando Jesus volta lá para o começo, mais pessoas se convertem, mais pessoas creram nele. Muitas das vezes nós queremos andar tão depressa que, se nós voltarmos ao começo com a mesma fé, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma vontade de pregar, de orar, de evangelizar, nós podemos tanto plantar como colher nesses terrenos. Irmão, não fique triste. Se for preciso, você voltar lá no início. Porque você não está perdendo. Apenas você está ganhando na presença do Senhor. Muitas pessoas não querem voltar para o começo. Lembre-se que o próprio Deus deixou bem claro na sua palavra dizendo: olha, quando o olheiro estava fazendo vaso, aquele vaso se quebrou na mão dele. E ele começou
tudo de novo. Tem momentos na nossa vida que é necessário, meus irmãos, nós começar tudo de novo. Começar a orar mais, começar a ir mais nos cultos, começar a buscar o Senhor mais e mais. Tem muitos momentos que é necessário nós praticar o mesmo amor da qual nós comecemos. Aquele amor aonde que nós chegávamos, nós queríamos falar do amor de Jesus. Muitos lugares aonde nós chegávamos, as pessoas se incomodavam conosco, porque todo momento e todo instante nós queríamos falar de Jesus para elas. Mas no decorrer da caminhada, por as perseguições, pelas angústias, pelo enfado, pelo cansaço, muitos começam a desanimar. Muitos não querem mais pregar com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Nós muitas das vezes ficamos daquela forma, para aí, eu vou falar de Jesus, se as pessoas não quiserem eu paro. Mas não, irmão, lá no começo não era assim. Quanto mais as pessoas te rejeitavam, mais você tinha ânimo para falar do amor de Cristo. Porque você sabia e conhecia, o amor estava tão forte no teu coração, que você automaticamente dizia, por mais que as pessoas não queiram receber, mas eu não desanimarei, eu não deixarei de pregar o Evangelho. E Jesus mostra na sua palavra a sua humildade. Ele volta lá no começo. Era necessário que ele voltasse ao começo? Para o Senhor, ele volta para nos dar exemplo. Que lá atrás tem pessoas que nós precisamos recuperar elas para a presença do Senhor. Pessoas que nós evangelizamos, que nós ganhamos para o reino de Deus, aquelas pessoas desanimaram e nós prosseguimos. E acabamos esquecendo dela. E o Senhor mostra que é necessário que nós volte e reanime essas pessoas com a palavra de Deus. E nós não estamos fazendo mais isso. O que nós muitas das vezes procuramos é ir cada vez mais além, cada vez mais falar bonito, cada vez mais fazer com que as pessoas nos reconheçam, para que nós venhamos ganhar título, para que nós venhamos cada vez mais se engrandecer no meio dos nossos irmãos. Mas o Evangelho de Cristo não é esse. Ele deixa bem claro, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Porque quando você começa só crescer, só crescer, só crescer, você acaba esquecendo daqueles que você no início evangelizava, da sua humildade, da qual você pregava a palavra de Deus. Você todo instante queria falar do amor de Deus. Você tinha uma paixão, um amor tão grande pelo Evangelho, que você queria que todas as pessoas que estão em sua volta se convertessem. Mas hoje você não tem mais esse amor. Hoje você fala e quer aplausos das pessoas, que agora é outro nível que você acredita que você está. Que não é mais aquele de falar a todo momento. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que suas palavras sejam poucas, mas que seja sincera e verdadeira. Porque o Senhor, em João, capítulo de número 4, versículo de número 24, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Não é
em sabedoria, em conhecimento. Não. Não é em teologia, não. Por mais que você não tenha curso, você não seja formado, o Senhor quer que nós o adore com sinceridade e com verdade. Ah, irmão, mas eu queria tanto pregar a palavra do Senhor e não sei falar, mas o pouco que você sabe falar de Jesus, fale dele. Assim como você recebeu a palavra do Senhor, da salvação que é Cristo, fale para as pessoas que Jesus, ele amou o mundo e se entregou por cada um de nós. Ele não veio, você vai ver em muitos momentos dentro da palavra o Senhor dizendo: olha, quando orardes, entra no teu quarto, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto, ele te abençoará. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? As tuas palavras têm que ser direcionadas somente para o Pai, que é Deus. E não palavras bonitas para impressionar as pessoas que estão em volta de você. Tem muitas das vezes que nós estamos orando, irmão. Não é errado que as pessoas orem, que busquem o Senhor. Mas tem pessoas que oram com as palavras, irmão, que você fica só meditando e sendo guiado na oração do irmão que está do seu lado. A oração é particular, irmão. A oração é só com você e Deus. É onde você se quebranta diante dele. É onde você rasga o teu coração dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou nada sem o Senhor. Nada posso fazer sem o Senhor. Se eu estou aqui é pela tua misericórdia. E é isso que o Senhor quer, que nós falamos a verdade, porque Ele deixa bem claro que Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele mesmo esquadrinha todo o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos falando a verdade e quando nós estamos mentindo. Não é eu orar alto que vai me fazer ter mais comunhão com Deus. Também não é, eu não estou impondo a forma que você deve orar. Mas tem momento quando estamos clamando, toda a igreja está clamando. Isso faz parte da Bíblia, da palavra de Deus. Clame ao Senhor. O que é clamar? É você buscar, sem olhar quem está em volta de você, sem se envergonhar, mas sem dizer: Senhor, eu estou aqui com meus irmãos clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guie no caminho da verdade. Clamar é uma coisa, orar em particular é outra coisa. Por isso nós devemos, o próprio apóstolo Paulo, ele é tão preciso nas suas palavras, que ele diz: olha, irmãos, vocês que falam em línguas, quando tiverdes na igreja, tenha muita cautela quando for orar em línguas ou falar em línguas, para que quando chegar alguém visitando, para que eles não venham falar algo que não é devido, por não entender o que está acontecendo ali. Mas ore somente em espírito para o Senhor. Não é necessário você orar para que todos vejam. Mas quando você tiver entre irmãos e todos tiver com o mesmo propósito, aí fique à vontade, porque todos têm o mesmo conhecimento. Paulo deixa bem claro que nós devemos ter muito cuidado, para que nós não venhamos fazer algo, para que o nosso irmão que esteja do lado não venha se escandalizar, ou até mesmo pecar contra Deus por não entender e não compreender. Irmãos, e o Senhor diz mais: Ele veio para salvar
a humanidade. Mas cabe a eu e a você aceitá-lo ou rejeitá-lo. É muito importante nós sabermos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas uma coisa nós temos que ter certeza na nossa vida, é que Jesus é fiel e justo. E ele deixa bem claro, se nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, jogar os nossos pecados no lago do esquecimento. E eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, por ele ser tão bom e misericordioso para conosco, para um povo tão falho e tão pecador. Mas o Senhor deixa bem claro que para acontecer algo sobre a nossa vida em questão de pecar, que seja simplesmente um acidente, e não por prazer, mas sim você vigiar, para que nós não entremos em tentação, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Que esta palavra, meu irmão, venha estar selada no teu coração, para que você saiba que é necessário, muitas das vezes, você recomeçar novamente, para que você não desista do caminho do Senhor. Porque muitas pessoas ficam com tanto remorso, com tanta angústia e com tanta vergonha de voltar ao começo, que muitas pessoas resolvem se afastar do caminho do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Não é vergonhoso se nós falhamos, se nós erramos. Peça perdão ao Senhor. Volte lá no começo. Comece tudo de novo. Porque a salvação é algo precioso que nem ouro e nem prata pode comprar. Mas o Senhor, ele nos deu gratuitamente. Ele venceu para que nós tivéssemos o privilégio de ser salvo em Cristo nosso Senhor. Por isso, a Bíblia vai nos dizer que não há salvação em nenhum outro nome, senão Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe com essas palavras. Se você está afastado do caminho do Senhor, não se envergonhe. Volte para o Senhor, que Ele está de braços abertos para receber cada um de vocês que retornar. Que o Senhor te abençoe. Eu quero estar orando por você, para que nós possamos estar encerrando esta palavra da qual o Senhor nos concedeu. Ore comigo, deixe nos comentários o que você precisa do Senhor, o que você necessita do Senhor, porque eu tenho certeza que se você crer através desta oração e através desta palavra que foi ministrada, o Senhor te abençoará poderosamente. Ore comigo, confirme aí comigo que o Senhor vai te garantir a vitória. Poderoso Deus, Pai Santo, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade tão grandiosa, da qual o Senhor me concedeu, de estar aqui mais uma vez, trazendo a Tua palavra, não falando o que eu quero, mas sim o que Tu queres falar com o Teu povo, Senhor. Porque o Senhor sabe e conhece cada um que parou para assistir este vídeo. O Senhor preparou este momento para falar com este irmão e com esta irmã, que estava com vergonha, com remorso, com medo de começar tudo de novo. Mas o Senhor mostra na Tua palavra que é necessário, muitas das vezes, começar do início. Porque o Senhor quer cada um que tem um coração quebrantado, voltado para Ti. Porque o Senhor veio e foi para salvar e não para condenar o mundo. E eu te agradeço, Senhor,
pela vida de cada um, Senhor, que pôs os seus nomes aí nos comentários, pedindo oração pelos seus familiares, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem dito na tua palavra, que aqueles que pedir e não duvidar, todos que pedir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor rogará ao Pai que está no céu, e Ele nos concederá a vitória. E eu creio que neste momento é momento de cura, é momento de libertação, é momento de restauração e momento de conserto. Eu creio que esses irmãos, Senhor, virá para a tua presença e se consertarão e começarão novamente, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor tem o maior prazer em abençoar cada um que se aproxima de ti, Senhor. E eu creio que essas pessoas que estão retornando, que estão voltando para ti, grande festa está acontecendo no céu, porque o Senhor deixou escrito na tua palavra que festa acontecerá na tua glória, quando uma alma reconhece que falhou e que pecou e que se arrependeu e retornou para os teus caminhos. Que o Senhor, Pai, venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Não saia deste vídeo sem antes curtir, se inscrever na nossa página e compartilhar, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.